E eu gostaria de ler a palavra que o Senhor colocou no nosso coração esta noite. 2 pequenos textos. O primeiro está em 1 Samuel 7, do versículo do 1 ao 3. 1 Samuel 7, do versículo 1 ao 3. Amém? E depois nós leremos o outro também, que é complemento. Amém? O texto nos diz assim: Vieram, pois, os homens de Quiriate-Jearim, tomaram a arca do Senhor e levaram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. E desde o dia em que a arca ficou em Quiriate-Jearim, passou-se muito tempo, chegando até 20 anos. Guarda, irmãos, 20 anos. Então, toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os filhos de Israel, pois lançaram do meio deles os Balaíns e Astarotes, Deus abençoe minha irmã, e serviram a um só Senhor. O outro texto está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12. Nos diz assim: Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou aquela casa. Guarda, 3 meses. E o Senhor abençoou aquela casa. A arca é levada para Jerusalém. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, da cidade de Davi. Amém, glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no nosso coração essa noite, intitulado de Buscando e Honrando a Presença de Deus. Buscando e honrando a presença do Senhor. Amém? Como introdução, eu quero perguntar aos irmãos: a presença de Deus tem sido prioridade na sua vida e na sua casa? A presença do seu Senhor tem tido toda a prioridade na sua casa? Lugar de honra na sua casa, na sua vida, na sua igreja? Por quê, irmãos? Porque o Senhor precisa ser prioridade na nossa vida. Ninguém pode tomar o lugar do Senhor na nossa vida, nem na nossa casa. A nossa casa é consagrada ao Senhor. E ali tem que entrar aquilo que agrada o nosso Deus. A nossa casa é um altar de oração. A nossa casa é um local onde você abriu para receber a arca do Senhor, que simboliza a presença do nosso Deus. Irmãos, não é qualquer coisa. Amém? Então nós precisamos entender isso. A segunda pergunta: a presença de Deus tem se tornado comum na sua vida? Você tem tratado a presença como algo comum, algo corriqueiro, algo que você já acostumou com ela? Ou você tem tratado a presença do Senhor como algo precioso, algo de prioridade, aquilo de melhor que você tem oferecido de melhor para Ele, na sua casa, na sua vida, no seu viver, com suas ações? E eu ainda pergunto aos irmãos: ou você tem oferecido a Ele um lugar de destaque e honra na sua vida e na sua casa? Você tem honrado esse Deus? Você tem colocado Ele no lugar de destaque na sua casa?
ou seu vizinho tem que ganhar destaque, ou seu marido, ou seu filho, ou seu parente que chega na sua casa? Será como eu tenho tratado a presença do Senhor na minha casa? Eu ainda pergunto aos irmãos: você tem atraído a presença do Senhor para dentro da sua casa? Você tem atraído a presença deles, irmãos, com a sua atitude, com a minha atitude, com o meu jeito, com o seu jeito, com suas atitudes? Eu ainda continuo. Tem havido sinais de manifestação da presença do Senhor dentro da sua casa? Manifestação de milagres, de sinais. As pessoas veem o Senhor agindo na sua casa, irmãos. Você tem ouvido falar? Nossa, Deus tem abençoado o Valdemar de maneira sobrenatural. As pessoas têm falado isso nessa cidade, irmãos. As pessoas têm visto isso na sua vida e na minha vida. A sua vida é um testemunho da presença do Senhor na sua casa e na sua igreja. Será que nós temos mostrado isso lá para fora, irmãos? Eu olho este culto de oração, o meu coração queima, queima. O dia que essas cadeiras vai estar cheias por essa igreja. Porque aqui está a arca do Senhor, a presença do Senhor está aqui. A minha alma queima, meu coração queima de ver o Senhor fazer sinais e maravilhas neste lugar, neste culto de oração. Quando eu impor as mãos, o Senhor fazer, as pessoas receber do Senhor, irmãos. Esse é o objetivo deste culto. Se isso não acontecer, algo está faltando. Cadê a arca do Senhor? Cadê a presença do Senhor neste lugar? Porque eu e você e as pessoas que entram aqui precisam sentir a presença do Senhor neste lugar. Precisam sentir que o Senhor está aqui, visivelmente, né, de forma palpável. Nós precisamos ver. Por isso eu fiz essas perguntas. E vai ficar para você e para mim. Nós vamos analisar e responder. 2 aspectos acerca de como buscamos e honramos a presença de Deus. Vamos ver agora 2 aspectos e 2 contrastes, né, de como nós agimos diante da busca, diante a honra, a presença do Senhor. Primeiro aspecto. Quando a presença do Senhor é tratada como um fardo e uma obrigação. Irmãos, será que nós temos tratado a presença do Senhor como um fardo? Como uma obrigação, irmãos? E não por amor, não porque Ele merece a honra, a glória, o melhor lugar da nossa vida, da nossa igreja. Se isso tem acontecido na minha vida, na sua, é outra reflexão que eu tenho que fazer. Como que eu tenho buscado? Como que eu tenho tratado? Eu tenho tratado a presença do Senhor como um fardo, como uma obrigação? Ai, meu Deus do céu, eu vou lá, porque senão a pastora vai ligar para mim, porque eu não fui. Né? Aí eu vou lá, porque eu sou do grupo do Valdemar, ele vai atrás de mim, porque você não foi no culto, o que aconteceu, está doente? Né? A gente não pensa assim, que foi atrás, porque nós somos importantes. Mas às vezes podemos pensar que estamos nos importunando. Né? Ah, não fui. E não sei o quê. Não, né? Vai atrás porque ama a gente, quer um bem. Né? Mas às vezes nosso coração pode pensar isso. E isso está errado. Eu tenho que vir para este culto de oração, irmãos. Não porque a pastora me chama. Não porque a pastora me convoca. Mas eu tenho que vir por amor à arca do Senhor que está neste lugar. É por amor a Ele, irmãos. Amém? Quando, às vezes, tem um pregador falando assim, o anjo está passando nessa igreja. O anjo derramando poder. Aí você começa, glória a Deus, aleluia. Mas se alguém falar assim, Jesus está aqui. Às vezes, muitas vezes, nós ficamos calados, irmãos. Não glorificamos. Não adoramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores da nossa vida. E o Senhor quer ouvir a sua adoração, o seu reconhecimento na vida dele. E aqui nós lemos esses 2 textos.
Um que fala de Abinadab e o outro que fala de Obed-edom. Onde nós vamos observar a maneira que essas duas famílias trataram a presença do Senhor na casa deles. A maneira que essas duas famílias honraram o Senhor dentro da casa deles. Abinadab, irmãos, era um levita. Ele foi consagrado a um levita, à casa do Senhor. Obed-edom também foi consagrado a levita. Ele era um levita, né? Que foi colocado nas mãos dele a missão de cuidar da arca, da presença do Senhor. A arca simbolizava a presença do Senhor. Amém? E eles se acostumaram com a presença do Senhor. Para eles, na casa de Abinadab, tudo virou normalidade, irmãos. Quando a arca chegou lá, o que eles fizeram? Consagraram o filho dele para tomar conta da arca. Sendo que Abinadab era levita, ele não podia abrir mão de cuidar da presença do Senhor. Quantas vezes nós abrimos mão de cuidar da presença do Senhor na minha vida, na sua casa, na nossa igreja, irmãos, como algo mais precioso? Não, eu vou passar para pastor, eu não vou não. Não, irmãos, você é um levita da casa do Senhor. É obrigação sua de cuidar da presença do seu Deus, aonde você estiver, minha e sua. Amém? E eles não... Foram 20 anos, lembra do texto que nós lemos? 20 anos. Talvez eles se acostumaram com a presença do Senhor nesses 20 anos. Talvez foi ficando algo comum. E não pode, independe se passou 20, 30, 50. O Senhor merece o lugar de honra. Ele merece ser honrado. Muitas vezes, irmãos, não damos valor naquilo que nos é oferecido na casa do Senhor. Não damos valor no culto, não damos valor no grupo familiar, no culto de oração, em tudo que nos é oferecido, irmãos. Porque nós esquecemos que o Senhor é que está ali. Às vezes olhamos para o natural, mas o Senhor é que está ali. O meu Senhor está lá. E eu vou lá honrá-lo, adorá-lo. Dizer que Ele é tudo na minha vida. Eu vivo por Ele e para Ele. Em todos os momentos da minha vida. Então eu preciso valorizar nossos cultos, nossas reuniões. Porque o Senhor está aqui. Não é porque o pastor está aqui, a pastora não. Está a caderninha dela anotando. Não, mas é porque o meu Senhor está aqui. É por isso que eu venho aqui. Em nome de Jesus, temos que entender isso. Toda vez que tiver programação, eu tenho que vir, porque o meu Senhor está neste lugar. O meu Senhor está aqui me esperando, querendo me ver, querendo relacionar comigo neste lugar. É por isso que eu venho aqui, para adorá-lo. Alguns sinais que demonstram que estamos tratando a presença do Senhor como um fardo ou uma obrigação. Primeiro sinal, irmão, vamos observar na nossa vida. Quando eu começo a tratar a presença do Senhor como um fardo, uma obrigação. Primeira coisa que eu faço, abrir mão de cuidar da presença do Senhor. A primeira coisa que nós fazemos, como Abinadab fez. Eles consagraram o filho dele. Não sabemos, a história não relata, né, o que aconteceu com Abinadab. Eu sei que foi dada a missão para o filho dele, mas ele era um levita. Ele tinha essa missão, primeiro que os filhos. A palavra nos diz que os filhos dos levitas também, eles cuidavam lá da arca do Senhor. Eles aprendiam isso, eles conviviam com seus pais, fazendo isso todos os dias. Mas isso, irmão, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu não tenho filhos, mas você precisa aprender a ensinar o seu filho a amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Não obrigue seu filho a ir para o culto, mas ensine ele a ir para o culto, porque ele ama o Senhor. Ensina isso para ele. Ele tem que vir para a igreja por amor ao Senhor. Não porque eu obriguei, né, como pai, como mãe, mas é o amor ao Senhor, porque isso é que vai perdurar no coração do seu filho. Amém? Então, primeira coisa, quando nós abrimos mão de cuidar da presença do Senhor, essa é a missão mais linda
que o Senhor nos deu, cuidar da arca do Senhor, que simboliza a sua presença. Você foi separado para cuidar da presença do Senhor na sua vida. Segundo sinal, quando eu começo a tratar a presença do Senhor como um fardo e uma obrigação, estagnação e ausência de sinais da manifestação da presença e da glória de Deus. Versículo 2 aí do capítulo 7, 1 Samuel, que nós lemos. Aí relata para nós que a arca ficou lá quantos anos, irmãos? 20. A palavra relata que houve mudança de vida, transformação naquele lugar? Não relata para nós. 20 anos. Será, irmãos, que a arca do Senhor tem ficado na minha casa 20 anos, 30 anos, e eu não tenho visto mudança, transformação, irmãos? É um caso a pensar nas nossas vidas, né? Nós precisamos mudar a nossa atitude, porque o Senhor precisa gerar milagre dentro da minha e da sua casa. E as pessoas precisam ver isso, né? Porque senão nós estagnamos, nós paramos no tempo, né? E não tem sinais daquilo que o Senhor está operando dentro da sua casa, na minha casa, dentro da nossa igreja. Não, sempre temos que viver em novidade de vida. A presença do Senhor simboliza novidade de vida. A palavra nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então é assim que eu tenho que viver. E não me conformar todo dia a mesma coisa. Mas algo novo tem que acontecer na nossa casa, na nossa vida, né? Em nome de Jesus. E nós vimos naquele contexto de Aminadab que o povo de Israel também sofria. E começou a clamar ao Senhor. Irmãos, o povo de Israel clamando ao Senhor. Sabendo da história que nós sabemos, que o povo murmurava e reclamava. Se começou a clamar, a pedir, é porque a coisa estava feia, irmãos. E quantas vezes nós nos comportamos assim também? Deixamos a presença do Senhor de lado. Vamos cuidar da nossa vida. O meu emprego não tem tempo. Mas quando acorrer a rocha, aí eu lembro que tem uma igreja. Eu lembro que tem um culto de oração, que tem um grupo de oração, eu vou só pedir socorro correndo, né? Mas não deve ser assim, irmãos. O Senhor tem que ser soberano na minha vida, na sua vida, o tempo todo, né? O tempo todo. Não é só nos momentos que nós estamos passando por dificuldade, né? Então, primeiro, abrir mão de cuidar da presença do Senhor. Segundo, estagnação da ausência de sinais e da manifestação da presença de Deus. Terceiro, decadência da vida espiritual. Primeiro, irmão, nós abrimos mão de cuidar da presença. Depois nós ficamos parados. E por fim, nós presenciamos a decadência da nossa vida espiritual. Porque, irmãos, nossa vida só fica acesa com a chama do Senhor quando é alimentado. Você já viu, quando tem um fogão de lenha, 3, 4 tição lá, quando você retira um lá do meio, o que acontece, irmãos? Apaga, o fogo apaga. Por isso, você precisa estar dentro da arca do Senhor. E esta igreja é um símbolo da arca do Senhor. É aqui que você tem comunhão. É no seu grupo de conexão e crescimento. Você precisa estar lá dentro para você continuar aceso na presença do Senhor. Porque senão nós vamos morrendo aos poucos, irmãos. Nós vamos tendo mais força de buscar. Então não deixa essa chama apagar de dentro do seu coração. Mas que ela seja acesa em nome de Jesus Cristo. Corra da decadência espiritual, que é a pior coisa, irmãos, que podemos experimentar. E no contexto onde Aminadab e sua família estavam vivendo, o povo de Israel, como lemos no texto aqui, estava num declínio, irmãos. Estava adorando até outros deuses. O Senhor tinha perdido ali a primazia, de tudo. Tinha outros deuses lá. E o Senhor falou para eles, quando deu os 10 mandamentos: não adorarás outro Deus. Eles tinham a palavra que o Senhor tinha dado, mas eles não estavam obedecendo. Quando eu não obedeço esta palavra, eu estou desprezando os mandamentos do Senhor na minha vida. Isso é desprezo, porque a palavra do Senhor não volta
vazia. Irmãos, e aqui tem tudo, né? Tudo nessa palavra que nós precisamos. Tem hora que eu fico assim, não deveria, mas eu fico espantada, né, com algumas coisas que a gente lê na Bíblia. Tem tudo, é algo assim. Quanto tempo que essa palavra foi escrita? Mas de tudo tem exemplo para nós, nessa palavra. Então, irmãos, precisamos nos aquecer para que nós não venhamos a experimentar a decadência da nossa vida espiritual. Porque é triste, irmãos, é triste. E ali no texto que nós lemos, não vimos falar que houve milagre, que o Senhor fez, que o Senhor abençoou a casa daquele povo. A palavra não diz isso, mas diz que o povo clamava. Diz que o povo estava adorando outros deuses, né? No contexto que Abinadab estava inserido. E o quarto, falta de prioridade e reverência ao Senhor. Como eu disse, ele abriu mão, né? O seu filho foi consagrado, porque nós não sabemos. Mas independente de qualquer situação, irmão, nunca podemos abrir mão de estar e de cuidar da presença do Senhor. Nós lemos aqui um texto de 2 Samuel 6, que fala da casa de Obed-Edom. Mas antes, eu não li, porque eu ia mencionar agora, nos menciona sobre os filhos de Abinadab, né? 2 filhos dele lá, que estavam lá, e quando Davi resolveu levar a arca, eles fizeram, irmãos, tudo errado. E olha que Davi tinha conhecimento de como a presença do Senhor tinha que ser carregada. Mas ele fez tudo errado aqui. Por isso o Senhor tomou aquilo como uma abominação. O Senhor ficou triste. O que eles fizeram? Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram à casa de Abinadab, que estava no outeiro. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, e de pau de faia, com harpas e saltérios, com tamborins e com pandeiro. Quando chegaram à era de Nacon, estendeu Uzá a mão, a arca do Senhor, e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então, irmãos, no 2 Samuel, você menciona sobre os filhos de Abinadab. Quando Davi resolveu levar a arca, tirar da casa de Abinadab, depois de muitos anos, onde é que eles colocaram, irmãos? Um carro de boi. Foi num carro de boi, irmãos, para quem conhece a palavra, que o Senhor falou como a presença dele tinha que ser carregada, a arca. Foi no carro de boi, irmãos. O Senhor mandou quem que tinha que carregar? Os levitas. Que colocassem o quê? Tinha aquelas artes do lado aqui, de um e de outro, né? Para carregar a arca, porque ele não poderia encostar a mão na arca. Por isso que tinha aquelas artes lá, que eles pegassem nela e não na arca. Daquela maneira a arca precisava ser carregada, porque ali estava o Senhor é santo. Ninguém aguentava olhar para dentro da arca, porque morria, porque a presença do Senhor é muito grande, irmãos. Será que hoje eu e você estamos prontos para olhar para o rosto do Senhor, para a face do Senhor, irmãos? Será que se eu olhar para ele hoje, eu não ia morrer fulminado, igual esse menino aqui, Uzá? Eu fiquei pensativo. Falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu acho que eu não estou pronta, né? Quando a gente cantava, quero ver tua face, aquilo me preocupa, porque será que eu estou pronta, Senhor? Né? Será que eu estou pronta para isso, Pai? Será que eu estou em condições? Então aqui relata sobre os filhos de Abinadab, irmãos. Então, outra coisa que nós percebemos aqui, não só acerca de Abinadab, mas os seus filhos, a sua família, né? Não vimos relato de bênçãos sendo derramados sobre eles, mas nós vemos essa situação triste, quando a arca ia caindo, ele segurou com a mão e não poderia tocar, porque a arca era
santa. O Senhor que estava ali. Não sabemos o que o Senhor ia fazer, irmão, se ela tivesse caído. Mas tocar nela não poderia, né? E Uzá morreu ali, fulminado na hora. Porque Deus não permite isso. E temos outros relatos na Bíblia acerca de tocarmos na presença do Senhor de maneira... Não estamos prontos, impuros. Ah, mas ele era filho do pai, ele era levita. Era, irmãos. Mas talvez esses 20 anos na casa deles acostumou com a presença de Deus. Será que eles não aprenderam, irmãos, dentro de 20 anos que não poderia colocar a mão naquela arca? Eu fiquei indagando, perguntando. Será que eles não aprenderam, irmãos? Será que eles ficaram só ali? E o pai não ensinou muita coisa para eles de reverência, que não poderia tocar. E quantas vezes nós fazemos isso dentro da nossa casa? Não ensinamos nossos filhos a reverência que tem que ter com o Senhor desde criança. Irmãos, eu louvo o Senhor por este culto de kids na igreja. Como eu louvo a Deus por isso. Porque as nossas crianças estão sendo ensinadas a reverência ao Senhor, a amar o Senhor desde pequeninas, né? E não virem obrigados para a igreja, mas é o amor ao Senhor. E que o Senhor venha despertar isso no coração, não só dos nossos adultos, mas dos nossos pequeninos ali naquelas aulas, né? Que eles entendam, né? Que eles precisam amar o Senhor acima de todas as coisas. Porque tudo aonde está o Senhor, irmãos, é sagrado, né? O Senhor deu toda a orientação, como que era para ser carregada aquela arca, que não podia tocar na arca. E o Senhor ficou irado quando Uzá tocou na arca indevidamente. E essa arca foi carregada num carro de boi, irmãos. O Senhor não aceita isso. Por que que o Senhor deu essa ordem para os levitas carregar a arca nos seus ombros? Porque você simboliza o templo que o Senhor quer habitar. É dentro de você. É você que tem que carregar a presença do Senhor. Não é um carro de boi na sua vida. É você que tem que carregar a presença do Senhor dentro de você, com reverência. É isso que o Senhor queria nos ensinar. Foi por isso que Ele deu essas orientações. Não era dentro desse carro de boi. E Uzá, né, pagou com a sua própria vida, né, por essa, a palavra diz aqui, usa a palavra irreverência. Então o Senhor quer reverência no seu coração. Amém? Segundo aspecto, quando a presença do Senhor é tratada com honra, prioridade e dedicação. Que nós lemos em 1 Samuel do 6, 11 ao 12, que fala de Obed-Edom. Então devemos, irmãos, ter a presença do Senhor na nossa casa como prazer, como honra, como aquilo que nós temos mais de precioso na nossa casa. E sem Ele não podemos viver. É assim que você tem que encarar a presença do Senhor dentro da sua casa. Senhor, eu não posso viver sem a Tua presença. Não tenho condições. Eu preciso da Tua presença. Eu sou dependente dela. Eu preciso do Senhor. Senhor, é o que eu tenho mais de precioso, papai. Não retire de mim o Teu Espírito. Não retire da minha vida, Senhor, porque sem Ti eu não posso viver. Senhor, eu quero te ouvir falar isso para Ele. Sem Ti eu não posso viver. Sem Ti eu não posso viver, Senhor. Eu não posso, eu não consigo. Eu respiro, Senhor. Eu me alimento, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu vivo pelo Senhor. É isso que o Senhor quer te ouvir falar para Ele. Com certeza, Obed-Edom viveu dessa maneira, porque a palavra relata que ele foi abençoado tremendamente, não só ele, mas toda a família. Algumas marcas de quando a presença do Senhor é tratada com honra, prioridade e dedicação. Primeira marca, irmãos, guarda no teu coração. Todos aqueles que acolhem a presença do Senhor são tremendamente abençoados. Guarda isso no teu coração. Quando você acolhe a presença do Senhor na sua vida, na sua casa, você vai ser tremendamente abençoado. E vou contar um segredo, não é só você não, os seus descendentes também serão alcançados por causa da sua atitude. Porque a palavra diz isso, que quando eu estou na presença do Senhor, quando eu sou abençoado, os meus descendentes também são alcançados. Isso é palavra.
do Senhor para os nossos corações. Amém? Então, todos aqueles que acolhem a presença do Senhor são extremamente abençoados. Aí no versículo 11 que nós lemos, diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Não foi só Obed-edom que foi alcançado, mas toda a sua família. Então não abra mão, irmãos, da sua família ser alcançada pelo Senhor. Seus filhos ser alcançados pelo Senhor. Não abra mão, estende sobre eles, abençoa, guarda, protege em oração, irmãos, porque eles são do Senhor. Um dia você entregou para eles, a sua casa é dele. E eu vou dizer aos irmãos, onde o Senhor entra, irmão, tudo é transformado, tudo é abençoado. É a presença de Deus que ordena a bênção. Guarda isso. É a presença de Deus que ordena a bênção. Você quer a bênção do Senhor na sua casa? Guarde a presença do Senhor lá. Cuide da presença do Senhor. Honra o Senhor na sua casa, que isso você vai ser honrado. Porque é a presença dele que ordena a bênção dentro da sua casa, dentro da igreja. Amém? Ele, irmãos, não faz acepção de pessoas, mas ele faz recepção de atitudes. Amém? Ele recebe a atitude do seu coração. Ele não quer saber se você é grande, pequeno, marrom, roxo. Ele vai ver a maneira que você recebeu ele. A maneira que você abre o seu coração para ele. A maneira que você entrega tudo que você faz. Como nós cantamos. Tudo entregarei. Não é? Mas será que nós temos entregado tudo mesmo, irmãos? De verdade? Às vezes a gente ainda fica amarrando algumas coisinhas, né? Ainda precisa entregar mais. Então ele faz recepção de atitudes e escolha do seu coração. Portanto, irmãos, ocupe-se com o que é eterno e priorize o que é essencial na sua vida. Ocupe-se com o que é eterno, porque tudo passa, mas o Senhor não passa. A palavra diz que as minhas palavras não hão de passar. O Senhor diz isso para nós. Então, ocupe-se com o que é eterno. Priorize o que é essencial. Letra B, a expressão de amor, respeito, honra e obediência ao Senhor. Aqui no versículo 12 diz assim: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. A palavra diz claramente, por amor à presença do Senhor. Irmãos, se é amor, eu tenho certeza que houve reverência, que houve honra, tudo que o Senhor mais deseja de nós, dentro dessa casa aqui. A palavra diz que o Senhor abençoou ele aqui, por amor à arca, por amor à presença. Porque Obed-edom cuidou do que era mais precioso. Então a presença de Deus precisa ser entronizada. Devemos dar a ele a primazia de tudo. Entronizar significa estabelecer um lugar de honra ao Senhor. Estabeleça um lugar de honra no seu coração, na sua casa, ao nosso Deus. Amém? Como eu disse, Abinadab, Obed-edom carregou a presença do Senhor de qualquer maneira, irmãos, um carro de boi. Mas Obed-edom carregou de uma outra maneira. Ele honrava essa presença com o seu amor, com o seu melhor. E por isso, Davi colocou Obed-edom mais na frente como porteiro do tabernáculo, que era a maior honraria para um levita. Não tinha honraria maior. E nos capítulos para frente, nos relata que Davi colocou ele como porteiro do tabernáculo. É a maior honraria que ele poderia receber. C. A testemunho da manifestação da presença de Deus. 12. Também diz aí, claramente, né? Diz bem assim, que o Senhor abençoava a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha por amor à arca de Deus. Pois foi Davi com alegria. Aliás, o início do versículo. Então avisaram a Davi dizendo:
O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Então avisaram. Isso aqui, irmãos, fala de quê? Testemunho. As pessoas começaram a notar que o Senhor Jesus era com Obed-edom. Quando alguém ouvir falar da casa de Valdemar, vai saber que Jesus é com ele, que o Senhor está lá. Isso ele não vai precisar nem de falar, as pessoas vão o quê? Ver. Então é assim que nós temos que desejar. Senhor, que as pessoas vejam que eu seja testemunho da ação, da presença do Senhor na minha casa, na minha vida, na sua igreja. Você é testemunho, como ele foi. As pessoas começaram a ver, irmãos, que o Senhor abençoava aquela casa de uma maneira sobrenatural, de uma maneira diferente. Começaram a contar um para o outro, até chegou no Davi. Irmãos, Davi ficou tão feliz que ele foi lá buscar a arca. Falou, eu quero essa arca de volta. Quanto tempo essa arca ficou lá, irmãos, para lá? Mais de 20 anos. Mas, pelo que o Senhor fez, ele foi buscá-la de volta. E Davi, irmãos, era um adorador por excelência, né? Ainda teve essa falhazinha aqui, né? Mas era alguém que amava o Senhor de todo o coração. A Bíblia nos relata Davi como homem segundo o coração de Deus. E, por último, a alegria e prazer de estar na presença do Senhor. Aqui também diz assim no versículo 12. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, a casa de Obed-edom, né, para a cidade de Davi, com alegria. Porque, irmãos, a presença do Senhor, ela traz o quê? Alegria. Então, há alegria e prazer de estar na presença do Senhor. Sabe por que há prazer, irmãos? Porque a presença do Senhor traz alegria. Ela formoseia o nosso rosto. Quantas pessoas falam, está bonita, hein? Está resplandecendo. É a presença do Senhor, irmãos. Que beleza que tem em nós, cheio de ruga. Mas a presença do Senhor, ela faz diferença. Então foi com alegria. Aquele contexto mostra alegria por causa da presença do Senhor que estava ali. Que as pessoas vejam isso. A alegria do Senhor neste lugar. A alegria do Senhor na sua casa. Porque o Senhor está lá, irmãos. Cada um que entra lá, veja. Aqui de fato tem a presença do Senhor. Para você sentir isso, cada um que entra na sua casa. Cada um que entra na minha casa, precisa sentir isso, que o Senhor está lá. Que o Senhor é conosco. Isso é testemunho, irmão, da nossa vida. Precisamos expressar isso, né? Expressar o quanto o Senhor tem nos abençoado. O quanto o Senhor tem sido fiel conosco, tem sido bom, né? Valorizar o que o Senhor tem nos dado. E, para finalizar aqui, eu faço uma pergunta aos irmãos. Qual tem sido o seu coração? O de Obed-edom ou de Abinadab? Qual tem sido o seu coração? Como você tem tratado a presença do Senhor? Como Abinadab ou como Obed-edom? Fica para você analisar nessa noite. E como considerações finais, eu digo aos irmãos, não trate a presença do Senhor como um fardo, uma obrigação. Cuide da presença do Senhor como prioridade. Honra e reverência em todo tempo, em todo lugar. Sabe por quê, irmãos? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que se assenta acima dos querubins, no seu alto e sublime trono. Amém? Ele é aquele que pela palavra fundou o céu e a terra, falou e passou a existir, e com sua mão criou os firmamentos. Por isso tem que reverenciar o Senhor. Ele comanda tudo e todos. Ele está acima, no seu alto e sublime trono. Não podemos ter a presença de Deus na igreja e em nossa casa a presença do mundo. Deus entra, onde Deus entra, Ele faz tudo prosperar. E a falta da presença dEle traz decadência e faz tudo estagnar. Então abra a sua casa, abra o seu coração, porque aonde o Senhor entra, Ele faz transbordar a bênção, irmãos, tudo é diferente. Onde a presença do Senhor é honrada,
Ele faz tudo novo. Tem novidade de vida. Ele traz renovo todas as manhãs. Então, a presença de Deus precisa ter um lugar de honra, de primazia em nossa casa. Amém? Aleluia. Glória a Deus, porque o nosso Deus, irmãos, Ele é grande, grande, né? Grandioso és tu. Nós cantamos aqui no início, né? Grandioso é o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor como o nosso Deus. Prazer e honra receber o Senhor na nossa casa, na nossa vida e na igreja. É honra, é honra. A presença do Senhor é honra na sua vida. Honra em nome de Jesus Cristo. E eu falo para o Senhor nessa noite que eu quero ter a honra de ter a presença dEle na minha vida, na minha casa, enquanto eu viver. Ele é a pessoa mais importante da minha vida e da minha casa. Enquanto eu viver, aonde eu estiver, eu quero que Ele me dê essa condição de servir a Ele de todo o meu coração. Porque Ele é quem faz. Tudo é por Ele, é para Ele, são todas as coisas.